Olá, pessoal. Hoje é o nosso 4º podcast. Bem-vinda, Ana, bem-vindo, Gabi. Olá, tudo bem? Que possamos hoje trazer um lindo despertar para as pessoas. O nosso tema de hoje é o despertar espiritual. E através disso, através desse tema, a gente quer trazer luz para as pessoas nos seus processos de despertar. E a gente já vem conversando isso há bastante tempo, né? Acho que foi um dos motivos pelo podcast, né? Acho que o grande motivo do podcast foi esse, A dor do despertar. A dor do despertar e todas as nuances que ele nos traz, né? Então, hoje a gente vai conversar sobre isso, um diálogo mais menos formal. Acho que né? isso tem dado... Cada podcast está trazendo isso, essa né? liberdade para a gente poder conversar. E a gente tá mais tranquilo, né? E os outros 2 podcasts foram muito especiais para nós, com a Janja, né? Isso. E agora a gente segue num processo aí nosso, né? Até trazer mais alguém que seja uma contribuição nos nossos despertares, né? Então a gente vai hoje tratar sobre a dor do despertar espiritual, né? A solitude dele. E vamos trazer algumas histórias, algumas vivências nossas, né? E eu queria começar falando que o despertar ele não tem a ver muito com propriamente só com o despertar espiritual, né? Ele começa com o despertar interno, né? Com um autoconhecimento. Quando você se vê com as mãos na caixinha, como a Janja falou, né? E a gente tenta achar um novo sentido para alguma coisa que já não faz mais, né? E eu acredito que seja aí, né? O despertar. O meu foi assim. O meu despertar foi assim. Saindo da caixinha. Quando a minha caixinha ficou apertada demais, foi um dos despertares, né? E a busca pelo autoconhecimento, a busca por quem eu era. Aquela pergunta do quem sou, para onde vou, onde estou, né? Ela nunca fez tanto sentido como nesse processo do despertar. Eu acho muito legal quando tu traz que o despertar não tem a ver com a espiritualidade. A gente vê pessoas que se consideram ateu e que têm uma elevação de conhecimento, e esse conhecimento faz com que a pessoa tenha uma moral elevada, e essa moral traz um campo energético que né? Então, o que é o campo energético? É a nossa energia, né? A gente sente a famosa empatia e antipatia. Então, se eu vou com a cara desse moço aqui, em 30 segundos, né? É o tempo que a gente já forma a nossa sensação com o outro. E o autoconhecimento, ele nos traz essa blindagem. Eu, pelo menos, nunca... do que eu me lembro, né? O meu autoconhecimento começou com livros de Lauro Trevisan, um padre. Eu me lembro que nesse ano eu li 40 livros. Também foi a única vez da minha vida que li 40 livros. Nossa, foi pegado. Foi um ano que exatamente eu estava nesse autoconhecimento. Eu comecei a sugar, sabe? Eu precisava entender, então eu fui buscando livros de encontrar o meu equilíbrio, saber dar limites, saber dizer não, e entender que o autoconhecimento não está numa caixinha. E eu, na época, de casa, era católica, e essa curiosidade foi me trazendo a vontade de buscar outros conhecimentos. E o meu lado espiritual
começou a criar uma forma, né, uma energia, quando eu conheci o kardecismo. Mas nesse movimento eu fui para tudo que era lugar, buscando, não que nem a Janja, né? Mas eu fui buscando e ali eu me encontrei. Mas eu acho isso muito interessante, assim, porque o despertar, né, ele começa por esse autoconhecimento e você começa a consumir todo tipo de conteúdo que te faça em algum momento achar um caminho, né? E é importante, né? E esses 40 livros que tu leu, né, eles são extremamente importantes para se encontrar um caminho, né? Geralmente eu vejo que esse nível de despertar, ele vem com um incômodo, né? Da onde vem esse incômodo? Às vezes a gente não está satisfeito. E aqui vamos colocar despertar como uma coisa simples. Que é, se você está num trabalho que você não gosta, você pode experienciar outra coisa. E aí isso te incomoda tanto do seu trabalho atual, que você precisa ir para um outro lugar. A gente se sente... inclusive o meu processo era isso. Eu estava me sentindo muito estagnada onde eu estava. E aí, como eu ficava muito tempo sem nada para fazer, eu digo, eu vou trazer livros para mim ler. E eu vejo, né, que um dos meus maiores processos foi isso, né? Eu estava muito insatisfeito com a vida que me ensinaram a viver, que eu tinha que ir para dentro de uma firma, uma empresa, trabalhar 8 horas por dia, bater meu cartão lá às 6h45, bater o cartão para ir almoçar, aí sai, volta do almoço, bate o cartão, entra de novo. E aí isso vai se tornando uma coisa maçante, uma coisa mecânica. E é dentro dessa coisa mecânica, onde está a minha alma? Parece que eu já estava tão anestesiado com essa realidade que eu só vivia. Tipo, vivia de sexta-feira, né? A gente tem essa consciência, né? Muitas pessoas vivem de sexta-feira. É errado ou não? Depende do ponto de vista. Mas a gente quer trazer que esse despertar é esse incômodo que vai como uma agulha te espetando, e isso vai te trazendo assim, meu Deus, parece que eu tô parado na minha vida. Tu se lembra, né? Quando foi o teu primeiro? Eu me lembro, eu trabalhava ainda, eu posso falar nome de empresa aqui? Não, Mas eu trabalhava numa empresa de calçados, né, gente? Na cidade onde eu morava, em Novo Hamburgo, era muito assim, né? Então esse foi teu primeiro despertar. Meu primeiro despertar, que eu fiquei um ano e meio. É muito importante a gente falar sobre esses pontos, né, de despertar, porque no nosso primeiro podcast a gente falou sobre o que cada um despertou numa energia espiritual. E aqui a gente vai falar sobre esses despertar, para trazer essa amplitude de livros. Sobre os nossos incômodos, internos que nos trouxeram aqui hoje, né? Isso, e aí dentro dessa empresa eu fiquei, eu acho que 1 ano e meio. Era na época que eu não conseguia emprego, daí, tipo, no próximo ano era quando eu tinha que me alistar pro exército. E eu ficava nessa coisa, o meu pai e minha mãe já falavam assim, não, porque tu tem que ir pro exército, tem que ficar e fazer carreira e tudo mais. Mas o meu coração não reagia dessa forma, eu não tinha essa empolgação. E eu aprendi, depois de muito tempo na minha vida, que aonde está a minha empolgação é onde eu preciso ir. Né? Isso é uma chave muito importante pra gente. Independente se a sua empolgação for montar Lego. Isso vai te deixar num estado meditativo, num estado de presença tão forte que você vai começar a sacar as questões da nossa própria mentalidade, né? E aí nesse emprego eu fiquei 1 ano e meio e alguma coisa começou assim me agoniar, que eu falava, pelo amor de Deus, chega logo o exército. E aí eu fui pra dentro de uma outra caixinha depois, né? Mas lá foi o ponto inicial, que eu comecei a me perguntar, de onde é que vinha esse incômodo? O que a Márcia disse, de onde vim, para onde vou, onde estou e o que estou fazendo, né? E qual o sentido da vida? E qual o sentido da vida, né? Até então, meu sentido da vida nessa empresa era eu fazer a minha carteira de carro para sair. Né? Era uma forma de despertar. Então, esse incômodo, ele me levou a querer sair e experienciar outra coisa, né? E aí depois eu fui pro exército e aí fiquei 4 anos, né, dentro do exército, vivendo uma outra caixinha, né? E vivendo ainda de sexta-feira, né? Então eu não tinha... Eu até falava, às vezes, conversava em relações com a minha mãe, falava assim, parece que eu não tenho sentimento, né? Parece que meu coração é de pedra.
E eu ouvi muito isso na minha infância Mas é de que outras pessoas, né? isso que tu diz é muito forte, né, Gabi? Porque assim, a gente está inserido dentro de uma matrix, né? De um processo, de uma sociedade onde, se você não está dentro daquela caixinha que imaginaram para ti, ou que a sociedade acha que tu deve estar, você não é pertencente. Né? E quando a gente passa por esse tipo de processo de não querer mais estar naquela empresa, não querer mais estar naquele lugar, não querer mais aquela vida, a gente é taxado de louco. Com certeza. Né? Porque como você não está naquela situação, como você não quer um emprego formal, né? Eu vejo muito que as pessoas têm uma necessidade de agradar o outro, né? O que vão pensar de mim? Não, o que a minha mãe, o que meu marido? Não, mas o que os meus amigos? Porque a gente fica preocupado em pertencer a esse nicho, né? E aí entra a solitude. Mas antes da gente falar da solitude, qual foi o teu primeiro despertar? O meu primeiro despertar, que eu entendi que eu não queria estar nessa caixinha, foi aos 16 anos, quando me incomodava estar em Ijuí. Olha só. Para mim, estar em Ijuí era estar numa caixinha que me apertava profundamente. E eu via, né, o meu entorno, todas as pessoas saindo, prestando vestibular, fazendo cursinho, mas não era o que eu queria. E eu precisei sair daqui, precisei sair do meu núcleo familiar para mim entender que eu tinha crescido. Esse então foi o teu primeiro pulso? Foi o meu primeiro pulso. E eu tive vários deles, porque pode não parecer, mas eu sou uma pessoa extremamente inquieta. Nem imagino isso. com os meus processos, com a minha vida. Então, eu não gosto muito de ficar no mesmo lugar. Sim. O mesmo lugar, ele me sufoca. Eu sempre quero estar mudando, apesar de que agora eu sou obrigada a estar num lugar. Mas os meus processos de despertar foram esses. Mas o mais intenso foi quando, que nem o Gabi, eu decidi largar um emprego formal, bom, com um salário bom, que te pagava com bem, uma estabilidade legal, né? Aquela caixinha cômoda, confortável. E aquelas que te ensinaram a viver também, né? Aquelas que me ensinaram e que achavam que eu deveria estar vivendo, né? E quando eu decidi sair deste lugar, e aí eu disse, vou trabalhar com massagem. E as pessoas me olharam, como assim? Né? Tu vai largar toda uma vida, né? Toda uma vida de experiência e tal, em escritório, e vai fazer massagem. É muito doido isso, porque geralmente quando a gente quer fazer uma mudança, né? A professora Lucilena Galvão, ela fala num dos vídeos dela que todo patamar que tu quer sair daqui para ir para esse aqui de cima, gera uma resistência. As primeiras coisas que vêm são através de outras pessoas, até mesmo que a gente tem proximidade, que a gente ama, né? É, como se esse patamar, a gente está aqui e a gente quer ir para cá, né? Então, quando a gente resolve dar esse salto, é como se tem uma gosminha nos puxando, né? A gente quer fazer e fica nos colocando para baixo. Então, para isso, o autoconhecimento é de suma importância. E, principalmente, eu, pelo menos, entendi que o autoconhecimento ele é muito individual, e aí entra a solitude, né? Eu tive vários processos de despertar, como todas as pessoas, porque cada vez que você resolve mudar uma coisa, você está despertando. É uma chave que você está virando. É uma chave que você está virando. E aí, quando eu resolvi sair
do meu comodismo de ficar ali trabalhando numa loja, numa boutique, né? Porque era cômodo eu trabalhar sozinha dentro dessa boutique, mas ao mesmo tempo fazia as vendas que tinha que fazer, tinha um salário razoável, mas, sabe, aquilo não mexia. Então, um dos movimentos foi o estudo. E uma das coisas que faz com que a gente seja diferente do processo é a solitude. Porque quando a gente fica muito preocupado com os outros, a gente não consegue saber qual é a nossa essência. Sim. A gente não consegue entender. Não, peraí. Essa fala, ela é desse núcleo. É um grupo, digamos assim. É desse grupo, do grupo da minha família, do grupo religioso, do meu grupo social. Mas e quem sou eu no meio desse processo? Então, esse período que eu fiquei lendo esses livros foi a época que eu me divorciei pela primeira vez. Olha né? só. Eu me divorciei eu tinha 18 anos. Eu fui uma pessoa que vivi todas as experiências da vida. E todas as pessoas, quando começaram a ver eu simplesmente cortando, me separei. E 40 dias depois eu já tinha comprado a minha moto. E aí as pessoas, elas ficavam, tá tudo bem? Por que tá acontecendo? E é um momento da nossa vida que não adianta a gente querer provar nada para os outros, porque eu sou uma pessoa que tem uma intensidade que é natural, a minha, né? Eu sou uma pessoa expansiva. Então tem gente da época da escola que até hoje não me cumprimenta, porque me julga do que eu era quando eu era adolescente. As pessoas ainda têm aquele mesmo óculos lá de 10, 15 anos atrás em relação a uma pessoa que mudou, né? E não cabe a mim querer mostrar para ela que eu mudei. Sim. Porque quando eu entendo o que é o meu autoconhecimento, que é o meu despertar interno, o que o outro pensa de mim não me interessa mais. É os meus 50, né? Aqui tem 100%, 50 é meu, que é os meus 100, 50 é teu, que é os teus 100. Eu sabendo administrar nesta relação aqui o que é meu, eu não tenho como convencer. A pessoa pode ficar braba, não tem o que fazer. Mas, Ana, esse processo da solitude, mesmo a gente entendendo que é necessário, a gente entendendo dentro da gente, ele dói. Ele dói muito, né? Porque eu passei e ainda passo por essa solitude. Porque, como todos vocês, eu saí desta caixinha, né? E de uma caixinha com muita gente ao redor para uma caixinha comigo mesmo. E é muito interessante, e me veio agora esse exemplo. Logo que eu comecei o meu despertar, eu sempre fui uma pessoa de reunir muito. Eu sempre fui uma pessoa de casa cheia. Para mim, se tivesse casa cheia, tava legal. Era fartura. Era bom, sabe? E eu sempre fui uma pessoa com muitos amigos. Muitos, muitos, muitos amigos. E o despertar, ele me deixou sozinha, na minha. Eu entendo que essa tua fala traz uma percepção muito do externo, né? Sim. Porque quando a gente está com muitas pessoas, a gente tem necessidade de estar se preenchendo daquelas pessoas. Agora, quando eu sei o meu tamanho, quando eu sei, né, a imensidão, a vastidão do que eu sou, eu me completo. Então, eu não tenho a necessidade de estar com tantas pessoas. Eu estou sempre em evolução e é o fundamental, né, da gente estar no autoconhecimento, é buscar coisas que nos liguem com o nosso interior. Porque eu também era assim. Meu Deus, era festa todo final de semana, ou na casa de alguém ou lá na minha casa. E tu vai tendo prazer. Por isso que a gente não falou em nenhum momento de solidão. Solitude é um prazer da gente estar com a gente. É um prazer fazer uma meditação, pegar um livro e ler.
pegar um podcast E assistir. E e assistir. assistir sozinha. E Absorver tudo aquilo, né? E tá naquela presença, tomando um mate, ou tomando um chá, enfim, sentindo o espaço, né? Eu, às vezes, quando vejo outros podcasts, que eu boto lá na minha televisão, aí eu tô lá na cozinha, as gatas passando, eu sinto um prazer de estar naquela presença que é minha. Porque se eu estou presente comigo, eu não me preocupo com o outro, com os outros. E aí eu não tenho essa necessidade de estar com a minha casa cheia para que as pessoas me tapem os meus buracos emocionais. Do contrário de vocês, a minha maior anestesia, vou falar aqui, de solidão, como eu passei da solidão para a solitude, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que, gente, eu dei muito trabalho para minha mãe. Minha mãe, ela sabia quando tinha algo errado, quando eu avisava ela. Porque eu nunca fui de avisar para onde eu ia, o que fazia. E isso era uma forma até de desconhecimento de mim mesmo, que eu passava a agredir de formas individuais minhas os outros. Era com o meu silêncio. Eu agredia as outras pessoas. Era não avisando para onde eu ia. Indiferença. Né? Então, eu praticava uma solidão porque, na minha cabeça, eu não estando dentro de casa era muito melhor. Quantos de vocês fazem isso? A gente faz muito isso, né? Então, a minha forma de fuga da solidão era muito sobre esse caso. Eu vivia só, apesar de ter muitas pessoas em volta, e eu utilizava, a minha anestesia daquele momento era sair de casa, porque dentro de casa eu tinha que lidar com os meus processos, com os meus problemas, com as coisas que eu precisava resolver, entre eu, a minha mãe, entre eu e meu padrasto, entre eu e meus irmãos, né? Então, eu estando fora de casa, eu não olhava para isso. Então, era muito fácil, né? Quantas vezes a gente faz isso, né? Não quero olhar, eu resolvo depois. Né? Passa 1, 2, 3, 4 meses, 5 anos e a gente não resolve aquilo. Então, quando eu comecei a entender que eu precisava me relacionar melhor com o núcleo mais sagrado. Dentro da Cabala existe uma Sefiró, né? Dizendo aqui em termos técnicos. Cabala é um conhecimento místico, né, gente? Mas o que é Sefiró e o que é? É uma das regências planetárias que tem dentro. Nós temos aqui alguns livros, né, que falam da Cabala, não. Não. Mas resumindo, né, a Cabala diz que tem 10 Sefirot e que dentro dessas 10 Sefirot é onde a gente conhece, tem todo o conhecimento de como Deus se expressa na matéria. Então vamos trazer para as pessoas. Imagina aqui, que a árvore da vida é como se fosse uma árvore. Vamos trazer dessa forma, né? Então, aqui está o tronco e aqui estão os galhos. Cada galho tem uma sementinha. Isso. E essa sementinha se chama Sefiró. Né? Então, aí. vamos imaginar que aqui tem uma sementinha bonitinha. Então, essa é a Sefiró, que ele está falando dessa específica. E qual que é? Dentro de cada Sefiró existe um arcanjo responsável. Nós, aqui no planeta, estamos regidos por Malkuth. Malkuth é o planeta Terra, em termos, né, cabalísticos. Então, o que acontece? A gente tem muito mais próximo dentro dessa Sefiró a nossa encarnação. Então, é quando a gente está lá no espiritual e quando desce para cá, a gente é regido por um desses arcanjos, que é o arcanjo Gabriel. É onde, lá no espiritual, a gente tem a grande reunião. Tipo, tu vai encarnar com esse fulano de tal, com essa pessoa aqui, porque em outra vida talvez vocês precisam resolver alguma coisa. Então, é nessa reunião, antes de descer para cá, que a gente vai colocando as coisas no lugar. E o nosso núcleo de família é um grupo específico de ressonância. Então você tem sintonização. Por mais que você não ache que você tem sintonização com a sua própria família, esse grupo é o grupo que você mais tem uma sintonização vibratória. Parece que vocês já se conhecem há muito tempo. Né? Então, por mais que a gente entre nesse campo, é na família onde vai ter as tuas maiores glórias e as tuas maiores dores. E você veio dentro desse grupo para você se romper, né? E romper esse mesmo círculo de padrões. E quando você saía de casa,
Eu não estava querendo olhar para esse grupo. Da solitude, isso aconteceu quando daí? Da solidão para a solitude? Da solidão para a solitude, eu comecei quando eu fiz a minha carteira de carro, mas também eu comecei o exército, ele me trouxe uma coisa, né? O homem e a mulher são muito diferentes no grau evolutivo. Mulher, quando ela passa pelo ciclo de menstruação, ela vai se tornar uma mulher. O homem, ele tem que ser avisado que ele virou homem, né? Então, o exército para mim foi essa barreira, né? Porque eu não tinha para quem chorar, né? A minha criança não tinha para quem chorar. Então, eu tinha que virar meio que no impulso um homem, né, do dia para a noite. Mas eu comecei a observar que no exército a comida não era tão boa quanto em casa, né? As pessoas não me tratavam exatamente como eu era tratado em casa dentro do exército, né? Então, para mim, foi esse outro nível de despertar e de honrar a minha família, né? Honrar aquilo que eu já tinha, porque eu nunca fui grato àquilo que eu já tinha nesse momento. E aí eu consegui transformar a solidão de querer ficar sozinho por querer ficar mais próximo de pessoas que realmente me amavam, né? Então, esse foi o ponto bem chave que eu consegui virar. Para mim também, eu acho que a gente já conversou, né? Para a gente trazer para esse momento sobre esses afastamentos das pessoas que são extremamente importantes para nós. No caso, o Gabriel ficava afastado, começou a se aproximar. Eu sempre tive muitos nichos de amizade. Eu nunca fui uma pessoa que fiquei só num grupo. Né? A época que eu frequentava o kardecismo, então eu tinha aquele grupo. Mas eu também tinha um grupo que era da minha idade. E eu tinha outras pessoas de outras épocas. Eu sempre andava por uns 4 grupos. Com a solitude, foi um afastamento muito natural. E um dos meus despertares através da dor foi quando eu gestei. Então, na minha gestação, eu fiquei extremamente reclusa. Foi muito necessário, até porque os primeiros 3 meses foi uma gestação de risco que eu tinha que cuidar. Depois do 3º mês foi mais tranquilo. Mas a necessidade de realmente assim, ficar naquele casulo aqui dentro foi muito grande. Foi muito grande mesmo. Foi uma das maiores vezes que eu fiquei em silêncio e que eu me afastei de todo mundo. Primeiro, porque a minha gestação foi extremamente complicada, e que não é o caso agora, mas no sentido dessa energia me trazer também para dentro de mim. E o Francisco me trouxe um processo muito grande, que foi a minha conexão com a minha mediunidade. Porque quando a gente passa a mulher, né, pela gestação, a nossa pineal ela se expande muito mais e a gente está tendo campo de 2 pessoas, né? São 2 seres, um que está aqui dentro e a gente mesmo. Então, amplifica tudo. E eu me lembro que logo que eu comecei a sair de casa, teve um dia que eu fui encontrar um amigo meu, o Luiz Fernando, que é padrinho do Francisco, e ele estava muito bravo. Aquela cara, assim, fechada. E eu falando com ele, assim, de repente eu perguntei, o que tu tem? E ele vomitou para mim, que ele estava magoado comigo, porque durante a minha gestação eu não procurei ele. No hospital eu não pedi a ajuda dele. Ele não sabia o que estava acontecendo comigo, ele não podia estar me ajudando, que ele não entendia por que eu tinha me afastado. E eu vendo que tudo aquilo era amor. A dor dele era o amor que ele tinha por mim. Ele estava dizendo para mim, eu estou com você, eu te amo, por que você não aceita o meu amor? E o despertar, ele vai trazer isso. Das pessoas que a gente ama. Sim. Das pessoas que a gente quer bem. E eu simplesmente eu olhei para ele, assim, enchi meus olhos d'água, eu fiquei muito feliz de sentir o amor dele, mas nada do que eu dissesse para ele ia consolar. E a gente nunca se largou. Mas é isso, quem nos ama vai entender o nosso despertar. Eu tô falando da tua gestação e eu acho que esse é um processo muito da mulher, né?
A gestação, ela traz um despertar muito grande. Dependendo da situação em que você se encontra, ela sempre te traz alguma coisa, né? E eu tive um despertar muito, muito grande, de muito autoconhecimento e de muita dor também na minha gestação. Porque eu fiz tratamento durante 5 anos para conseguir engravidar. E não foi fácil. Todo negativo era uma dor, né? Todo resultado negativo era uma dor. E quando eu descobri que eu estava grávida, né? Eu já sabia que era um menino. Na hora, eu tive certeza. Só que para mim, a minha gestação, ela foi de uma total solidão, porque eu estava longe da minha família, porque, né, eu me senti sozinha naquele momento. E eu passava por um processo que mudou e modificou totalmente a minha vida a partir dali, que é, eu sou adotada, né? Eu fui deixada no hospital aqui de Ijuí, e para mim sempre foi um processo doloroso olhar para isso. E quando eu estive grávida, eu tive que olhar para isso. Ou vai ou vai. Ou vai ou vai. Porque a coisa que eu mais queria era ser mãe. Era ser mãe, mas era a coisa que mais me doía. Era não entender por que, naquele momento, eu não fui benquista, digamos assim, né? E para mim foi um processo, um turbilhão dentro da minha cabeça e tal, que durou muito tempo. E ele veio nesse processo do despertar, quando eu decidi largar o meu trabalho, quando eu decidi, né, o meu filho já estava um pouquinho maior, quando eu decidi, então, sair dessa caixinha, e o sair dessa caixinha não era só largar um trabalho, porque o meu filho já estava com 2, 3 aninhos, e eu ainda não tinha deixado a minha família biológica conhecer ele. E eu tinha que passar por todo esse processo de autoconhecimento e entender o que tu disse. Que quando a gente está lá no outro plano, a gente estabelece o que a gente vem fazer aqui, né? E eu entendi que eu tinha que estabelecer... Passar pela dor do despertar e entender que eu tinha, sim, que olhar para isso, porque isso tinha sido acordado em algum momento. Sim. É muito dolorido quando a gente entende que antes de encarnar a gente combina tudo, né? A história já tá contada. Isso é chamado de destino, né? Tipo, tá na tua linha de destino, mas não significa que tu não possa mudar a criatura, né? Então, nessa tua experiência, é muito isso que tu traz. Eu, pessoalmente, não acredito em destino. Você é uma só parte. Tô brincando. Não, eu não acredito em destino. A gente traça várias possibilidades. Isso que eu quis dizer, tá, gente? A gente pode sempre alterar aquilo que foi combinado, né? E é isso que quando tu disse, me trouxe muito essa história do... A gente sabe o que a gente veio fazer aqui. E a gente tem várias possibilidades. A gente tem o plano A, o plano B, o plano C, para tentar fazer a coisa certa. Muitos caminhos, muitas possibilidades. E nessa tua fala de antes, me lembra muito o filme Nosso Lar 2, que eu acho que é importantíssimo que as pessoas vejam, quem não viu, né, ainda. Eu não assisti ainda. Porque ele traz essa percepção.
Olha das só. várias possibilidades que você tem. Porque se a gente fica, né? O Gabi trouxe a fala perfeita sobre a energia do destino. Mas se a gente fica nessa rigidez do destino, é como se a gente ficasse parado naquela caixinha e aceitasse que essa caixinha é a certa. E Você não tem a possibilidade de mudar, né? Não vê a tem possibilidade. Ah, não, porque eu preciso ficar com aquele boy magia o resto da vida. Ah, não, porque eu preciso passar por essa doença o resto da vida. Mesmo dentro de um relacionamento ou de outras coisas, você sofrendo com aquilo, né? Essa crença é tão forte que ela te limita de você terminar ciclos que precisam ser. Que precisam ser Precisam. terminados. Até porque a gente passar pela dor, ela não é opcional. Uhum. A dor, ela faz parte do crescimento. Então, por exemplo, quando eu tenho uma doença, eu tenho a oportunidade de tê-la ao meu lado para me ajudar. E não usar ela como bengala. Eu tenho a oportunidade de encontrar um caminho de cura se eu souber me curar dos meus sentimentos e emoções através de uma busca pelo autoconhecimento. Porque se eu gestei essa doença, se eu gestei esse problema, se eu gestei essa família, é porque eu vim com algum caminho pré-estabelecido, mas que eu tenho infinitas possibilidades de me libertar e encontrar novos caminhos. E essa tua fala é muito interessante, Ana, porque ela me traz um dos questionamentos que esses dias eu fiz conversando com uma das minhas clientes, que ela me disse, tal pessoa não acredita em nada, não acredita em nada. E aí eu questionei isso e disse, cara, ok, tu não acredita em Deus, não acredita, né, não tem uma fé, não acredita na ritualística, não acredita. Ok, eu respeito, mas eu não consigo entender. Porque a partir do momento em que eu digo que eu não acredito, o que eu estou fazendo aqui? Tipo, em alguma quê? coisa a pessoa tem que se pegar. Pois é, porque assim, caminho se você não acreditar em nada, o que você está fazendo aqui? Tem gente que acredita na física quântica, tem gente que acredita na ciência. Em alguma Tem coisa que ela acreditar acredita. em Tem que algo. acreditar, porque senão o teu caminho aqui, ele é simplesmente Um peso em cima da um terra. peso em cima da terra. Você não tá você está vivendo uma experiência que não vai levar a nada. Isso é um peso né? em cima da terra. Porque a pedra tem função, a árvore tem função. Você é um peso em cima da terra, você não tem função alguma. É. Então é extremamente importante as pessoas buscarem o autodespertar, o autoconhecimento. O autoconhecimento. E é esse autoconhecimento que a gente falava aqui, que 90% das pessoas, elas não procuram o autoconhecimento. Eu sou assim, eu vou morrer assim e tá tudo bem assim. Eu acredito em tal coisa, vai acontecer tal coisa, e eu não me permito olhar outras coisas. Eu sou católica, né? Acredito lá, vou na missa, né? Faço as minhas orações e tal, e eu julgo quem é da Umbanda, por exemplo. Mas eu nunca procurei olhar para o que é a Umbanda, ou o que é o Espiritismo. Ou, ter o conhecimento. Né, ter o conhecimento, porque a crítica, ela é muito fácil. É muito fácil de fazer, né? Sim, é mais Mas fácil. você olhar para aquilo e buscar conhecer aquilo é um passo dolorido, porque eu vou ter que sair do meu comodismo, né? E o meu comodismo, ele passa por eu acreditar, então, em alguma coisa, né? Sim. Não ser mais um peso na terra. E né? quando a gente vê, né, escuta muitas vezes amigos ou pessoas, eu não acredito. Esses dias eu estava com uma pessoa, ela disse assim, eu não acredito mais nas pessoas. Eu disse, não, cala a boca. Não, por favor. Não me venha com essa história. Olha, tu tá chateado porque aconteceu isso na tua vida, mas eu te conheço.
Isso aí, ó, é o teu ego. Não faz sentido. Não, me vem com essa quero história. dizer que essa pessoa sou eu. É muito interessante, né, que geralmente a gente tem esses auto-ataques. É um auto-ataque da gente mesmo. Da E auto-obsessão. da auto-obsessão. A gente tem esses próprios ataques que vêm das pessoas que a gente ama primeiro. Que é uma auto-obsessão. Uma auto-obsessão. Quando eu... Vamos colocar numa palavra bem bonita. Quando eu me acho extremamente importante e eu fico criando coisas que... o universo está sendo totalmente... mal comigo. Sempre tem um outro injusto, ou ele está sendo extremamente, tá me punindo, E né? nessa importância a gente faz ao contrário, ao contrário, a polaridade, não porque eu não mereço, porque ninguém gosta de mim, porque, né, a gente faz o contrário, não porque estou sendo atacada, não porque minha família está contra mim, não porque meus amigos não me procuram mais, que é o oposto de estar, né? É que a gente acaba se vitimizando, né? Exatamente. Naquilo, né? Então é muito isso, né? A gente vê, tipo, não, só pode que outra pessoa tá fazendo alguma coisa pra mim, né? Então a gente sai de um lugar de humildade, né? A gente não se coloca, a gente tá fora de si mesmo, né? Não tem que ter, a minha vida tá dando errado é porque a minha mãe falou tal coisa pra mim, porque não sei o quê, e a gente não assume a nossa própria responsabilidade. Então tudo que acontece na nossa vida é sempre culpa do outro, né? Então, o único responsável por mudar a própria vida é você, velho. Por isso o autoconhecimento, né? Exatamente. Por isso que a gente diz que não existe destino. Porque daí, quando eu tô colocando no outro, eu tô me desfazendo da minha responsabilidade de buscar algo para mim. Exato. Aí, vai fazer o que? Uns 2 anos atrás, o Gabriel... Cara, eu não posso nem reclamar, porque tudo é responsabilidade minha. Eu digo, tá, não reclamar a gente pode, mas assim, ficar nesse mimimi, nesse vitimismo é que não dá. Porque daí a gente não evolui. E a gente tem por cultura, né, entender que deu algo errado na minha vida. Tem alguém fazendo um trabalho para mim. Sempre tem Tem isso. alguém né? fazendo. Alguém fez algo contra mim. Não não pode. Não foi tu que negou a proposta, o negócio. Não foi responsabilidade minha. Poxa, eu vim com 3, 5 planos, né? Caminhos estabelecidos. Cara, eu não quis seguir nenhum. Te ferra. Exatamente. Sabe? Então, assim, é que nem hoje, nós estava rindo antes de começar o podcast, que eu caí um tombo gigantesco em casa, quando eu estava saindo do banho. E aí eu pensei assim, né, falei pros meus guias, poxa, gente, né, quem é que tá querendo me derrubar? E aí depois eu parei e disse, tu foi boca aberta porque tu pisou no chão liso, com o pé molhado, óbvio que Nem tudo é culpa. Nem tudo é culpa astral. do astral ou de alguém que fez alguma coisa pra mim. Não, foi a minha boca abertice que fez com que eu caísse. Mas, num primeiro momento, o meu ego, Ele quer lançar. ele tem que culpar alguém. Isso aí. Ele tem que achar alguém pra culpar. E nesse processo, a gente entra nessa autoobsessão, colocando no outro, e aí a gente perde a conexão com a gente mesmo. Por isso que é muito importante a gente ter pessoas ao nosso lado que conheçam o nosso caminho. Nesses processos aí também, né? Teve um dia que tu tava com dor, e aí um médico falou tal coisa, outro médico falou outra coisa. Eu disse, daí a Márcia, meu Deus, eu disse, não, peraí. Menos, Márcia. Um falou lá do pé da raiz, o outro falou lá da raiz do cabelo. Não faz sentido, calma. Espera um pouquinho, vai fazer os exames. Eu acho que tem essa... Às vezes a gente precisa dessa pessoa para nos dizer assim, menos, calma. Né? Porque senão a gente se perde nessa loucura. Existe um grau hoje na humanidade de imediatismo, E né? muita gente se Isso é exatamente esse exemplo. Tipo, a gente quer acreditar na primeira coisa. Mas, às vezes, essa primeira coisa, quando ela não agrada esse nosso ego, a gente fica, não, cara, não é isso, capaz.
E salve o fogo. Tchau. Então, né, gente, essa autoobsessão... Fez um movimento aqui psicodélico agora, É. gente. Foi bonitaço. Que os Foi três bonito. É muito sobre isso, né? Essa autoobsessão é, na verdade, você lidar com a sua própria responsabilidade. Quando eu entendo que eu posso, que eu consigo, que eu vou atrás, que eu resolvo, eu paro de olhar para a vida do outro, querer culpar o outro, julgar o outro, crucificar ele, porque não me importa a vida dele, é a minha que eu quero Mas mudar. tem uma questão aí, Gabi, que mesmo quando a gente está nesse caminho do autoconhecimento, uma coisa é você não estar no caminho do autoconhecimento e aceitar tudo aquilo que vem e botar a culpa no outro. Outra coisa é quando você está no caminho do autoconhecimento, você saber como as coisas funcionam, ou pelo menos ter a noção mais básica e entender de como elas funcionam e continuar botando no do outro. É. Porque eu vejo muito isso. Quem está nesse caminho do despertar, às vezes, e eu vou dar um exemplo aqui, às vezes a gente vê um sinal, né? Tu tá nesse caminho do despertar, do autoconhecimento, da espiritualidade, né? E o autoconhecimento te levou a uma espiritualidade, e você vê um sinal. Eu vi penas no chão. Eu preciso entender o que são aquelas penas. Alguém está querendo me dizer algumas penas. Que tem alguma coisa naquelas penas. Qual é o símbolo, né? Qual é o significado daquelas penas? E a gente passou por essa situação e eu ainda disse até, me senti um pouco chata quando eu disse, mas eu disse, cara, é só um gato que comeu uma pomba. Tu não tinha mostrado ontem que tinha gato, né? Sim. Então, assim, às vezes Esses são os labirintos. a gente fica buscando situações na nossa vida, tentando achar alguma explicação de alguma coisa que não precisa ter explicação. Nem tudo é espiritual. E a gente acaba, quando entra nesse mundo do despertar, eu acho que a gente peca um pouco quando a gente acha que tudo é espiritual. Sim. Tudo também. é. Sempre Tudo a gente tá perdendo a nossa responsabilidade e tá dando pro outro. Exato, porque daí assim, uma coisa é você ser ignorante naquela questão. Outra coisa é você ignorar o que você sabe, né? E continuar pensando daquela forma. E aí, nesse movimento todo, né, por a gente não ter essa equivalência do sentir, que não vai nunca nos desconectar de algo maior. Então, aqui a gente está falando da espiritualidade. E quando a gente se perde nisso, a gente tem os ataques espirituais, né? Aí Sim. a gente começa... E esse é um dos movimentos dentro da dor do despertar, além da gente ter medo da solidão ou da solitude, quando a gente começa a entender que a gente é capaz, aí a gente começa a passar pelos testes. E esses testes entra muitas vezes a nossa necessidade de parar. Às vezes a gente precisa dar um passo para trás e ficar quietinho, e entender que nesse momento eu ainda não tenho essa maturidade, ou eu ainda não consigo passar por esse movimento. Mas buscar continuar o seu autoconhecimento, buscar continuar se conectando com a sua espiritualidade, seja numa casa de umbanda, seja numa igreja católica, seja numa casa kardecista, né? Seja sozinho. Eu acredito muito nisso. Mas buscar ter, além disso, Ana, ter o que tu disse antes, ter alguém que te puxe para baixo, que te centre e diga, viu? E que te leve para cima, né? Também. Que te leve para cima, mas que te centre e diga, não, eu tô aqui, né? Eu tô contigo, não é nesse momento, mas volta, né? À terra, e aí depois voa de novo, né? Eu entendo muito isso. Eu já tive muito isso, né? Eu precisei. Que a gente, daqui a pouco, diz assim, não quero mais, não
vou acabar com tudo, não é isso que eu quero. Olha lá, fulano tá bem, né? O outro tá legal e eu tô aqui, né, na espiritualidade, tô remando. Mas tem um propósito maior. Sim. Isso a gente Sim. consegue colocar, eu Sempre. acredito que essas duas palavras andam juntas. Despertar, em outros termos, para quem não consegue entender, é um processo de maturidade. É um processo total de maturidade. Então, a gente é muito infantil, a gente doutrina a nossa mente desde pequeno a ser uma mente infantil e traz isso para o hoje. E aí a gente repete às né? Os vezes. nossos ancestrais, né? As pessoas que nos criam. Mas é responsabilidade nossa mudar isso. Isso é verdade. Né? Isso não Então, A responsabilidade nossa é a ovelha negra da família. exatamente. Ai, que né? delícia. E aí é muito sobre isso, né? O processo de despertar nada mais é que uma maturidade de você encarar a tua própria vida e correr, vai atrás, vai mudar o que tu quer, vai buscar o que tu quer e seja essa mudança que você quer também. Eu, quando né? tenho medo de alguma coisa que eu preciso mudar, eu sempre lembro de algo que eu já passei, que foi muito dolorido, e que eu passei. Então, se eu passei ali, Qualquer coisa passa. eu vou passar por qualquer outra. Mesmo Outro que seja processo. dolorido. Né? Não, uma das coisas que a gente precisa sempre entender e que muitas vezes a gente esquece, fica na utopia ou no romantismo. Evoluir dói. Uhum. Se alguém disse pra você que fazer yoga não dói, tá te mentindo. Meu Deus do céu, dói e muito. Até meditação dói, porque a gente, ai meu Deus, eu vou ter que parar, sentar. Dói aqui porque tu começa a ver todos os teus as tuas ansiedades. A meditação, ela não é pra gente parar de se ver, é pra gente ver o quanto a gente tá. Exatamente. E é aquela coisa, né? O crescer dói. Sim, tudo dói, né? O corpo. O meu filho diz assim, mãe, tô com dor nas pernas, mãe, tô com dor no joelho. E eu olho e digo pra ele, filho, crescer dói. Fica tranquilo, piora. Você quer ser grande, né? Você quer ser grande. Quero. Então você vai ter que passar por esse processo. E a gente precisa amar. A gente precisa pegar todos esses movimentos, dor, mágoa, raiva, apatia, comodismo. A gente precisa pegar todos eles e levar. E vai doer, porque às vezes essa mochila vai ficar grande. Mas a vontade de querer crescer é minha. E é uma coisa interessante, né? Que a gente conversou esses dias. Ou não, né? Eu fico parada. Que a gente conversou esses dias e que para mim foi muito significativo, assim. Passar pelo processo, algumas vezes, ele é dolorido, ele é desgastante, mas quando você já passou várias vezes por aquele processo e ele se apresenta de novo na tua vida e você consegue trabalhar com ele de uma forma adulta, e aí a gente consegue se parabenizar pela maturidade que a gente teve, né? Pelo crescimento que a gente teve espiritual, de autoconhecimento, e que tudo que a gente trilhou até aqui, no momento em que a gente precisou, valeu muito a pena. Aí dentro do autoconhecimento existe uma forma da gente poder ver isso. Quando a gente fica só num looping, a gente está como um círculo que uma hora, que nem uma roda, né? Fica girando uma hora, aquilo volta de novo para mim. Agora, quando a gente está nessa evolução, a gente está num vórtex, né? E o vórtex, necessariamente, eu gosto muito de trazer isso. O vórtex para cima não significa que eu estou evoluindo. Às vezes o vórtex pode ser para baixo, é uma evolução também. Para o lado, né? Para este lado. Então, quando a gente consegue entender, nossa, eu já passei uma vez por isso, eu já passei 2 vezes por isso, eu já passei 3 vezes, mas eu tenho 2 lances aqui que eu já passei pela sofrência, pela dor. E se eu estou passando pela 3ª vez é porque eu já tive maturidade nesses 2 níveis e aqui eu posso melhorar e quiçá curar esse movimento, né? E é interessante tu falar do e vórtice. Isso é evolução. É evolução. Tu falou do vórtice, eu me lembrei de algumas coisas que eu tenho lido e estudado nos últimos dias. E esse vórtice para baixo, ele funciona muito
quando você tem o músculo espiritual, quando ele vai para baixo para enxergar a tua sombra. Porque a tua sombra é feia. É e fedida, ela dói. como diz um terapeuta. É fedida. Ela não é bonita e ela não é legal de tu olhar. E não é todo mundo que está preparado. Só que esse ir para baixo não significa que eu esteja voltando na minha escala de evolução. Não. Muito pelo contrário. Eu tô indo lá embaixo porque eu já tenho a bagagem para enxergar aquilo que antes eu não queria enxergar. Exatamente. E aí, a partir do momento que eu consigo enxergar o que tem lá embaixo, o meu pulso para cima é muito maior. Usar isso como uma mola propulsora, né? Então, eu acredito, até porque a mola é isso. Ela né? é isso aí, ela é uma espiral que vai para baixo e para cima também. E aí, gente, mas e, por exemplo, se eu tô passando, então, pelo autoconhecimento e eu desisto, ou eu resolvo virar as costas, ou eu fico muito, muito machucada com o que eu tô vendo de mim mesma. Eu devo parar ou eu devo continuar? Continua com a dor mesmo. Com medo mesmo. Você tem a opção de parar. É isso que eu ia dizer. A gente tem a opção de parar. Às vezes a gente não tá ainda não preparado. Tá pronto. E a gente saber isso é um despertar. Peraí. Eu vou mais pra frente olhar pra isso. Agora ainda... Eu não consigo. Eu não consigo. Sim. Porque você dizer não também é um ato de amor. Até pra o despertar. E é uma autorresponsabilidade contigo, né? Exato. Porque se eu não tenho condições neste momento de enxergar isso ou de continuar o movimento que eu estou fazendo e que está me gerando dor, que está me gerando ansiedade, que está me gerando vários processos que são negativos e que não é para ser assim. Não, se já é negativo né? É porque não está. Eu tenho que ter um auto-amor e uma autorresponsabilidade de me olhar e dizer, cara, eu não consigo. Não dá para mim. Ok, né? Eu entendo muito que essa parada seja necessária. Só que eu concordo com o Gabi. É necessário continuar. Vai ter que continuar. Em não algum existe, momento, você vai ter que continuar. Porque lá em cima, lá atrás, antes de você vir para cá, nessa matéria, Você já pré-estabeleceu. Você estabeleceu, querido. Então, assim, ó... Encara, bora! Te ferra. Porque você vai ter que fazer. Seja levando 10, 15, 30, 40 anos. Uma hora vai ter que vir. E seja nesta existência ou em qualquer outra. Em algum momento você vai ter que fazer. É bucha, né? Isso é maturidade, gente. Isso é maturidade. Essa é a melhor bucha do mundo, gente. Eu sinto muito. Talvez não seja o que as pessoas gostariam de ouvir, mas é verdade. Essa é uma dor que vale a pena passar. Acho que por uma frase pra gente concluir esse nosso podcast, que é uma frase que ontem antes de dormir ela veio assim pra mim. Melhor é a dor do crescimento do que a dor de você ficar parado tanto tempo. Essa frase veio ontem de noite pra mim. Melhor a dor do crescimento. Isso pra qualquer área da sua vida. Seja vai começar uma academia, melhor a dor muscular do que você ficar parado. Melhor a dor de você olhar pra sua saúde do que você ficar parado e falecer por isso. E falo isso por mim mesmo, tá? Preciso disso. E o Gabi falou em encerrar, e eu acredito que o nosso encerramento ele dê um passo para o outro podcast, né? Sim. Que era o que a gente tinha conversado, que por mais que você tenha, né, todos esses processos eles passam pelo ego, né? Exato. Sim. O maior filtro do mundo. Quem faz parar é o ego, né? E quem faz continuar também é o ego. E é um dos movimentos que a gente vai falar no quinto podcast. Porque o amado do ego, ele é visto, né, dentro do autoconhecimento como vilão. E eu acho que vai ser bem legal o nosso próximo podcast para a gente falar justamente sobre a beleza do ego e os desafios que ele nos traz, mas o porquê que ele traz, né? Eu acho que uma das coisas que é legal é a gente mostrar o ego de uma forma diferente. Então, pessoal,
No nosso próximo podcast, falaremos sobre o ego e as suas nuances. A gente agradece a todos vocês. Gratidão, Ana, Obrigada. Gabi. E a gente espera, né? E pede para que todos curtam, compartilhem, assistam o nosso podcast. A cada 15 dias a cada a gente 15 tá aqui. dias. Comentem, dê sugestões. E isso eu ia fazer, eu ia sugerir que quem Escrevam, assistisse, né? Que escrevesse pra gente, que desse um feedback e que também sugerisse temas. Para que a gente possa debater, né? E a participação de todos é muito importante. Esse é um processo de despertar nosso, né? Mas é um processo também de despertar e querer despertar mais pessoas, né? Então, fica aí o convite, quem quiser, né? Assista toda sexta-feira às 19h19. A gente espera vocês. Arro! Sabe de Deus!